Fala galerinha, tudo bom? Hoje iremos começar com mais uma aula de mecânica dos fluidos, que se não a melhor, uma das melhores matérias do nosso curso. Hoje iremos falar sobre alguns conceitos, os conceitos fundamentais, da nossa mecânica dos fluidos. Hoje vamos falar sobre o nosso meio contínuo, sua definição, sobre o nosso campo de velocidade. Vamos falar sobre os nossos escoamentos e, por final, vamos falar sobre as nossas linhas. Essas linhas, elas serão divididas em duas partes. Iremos ter a nossa demonstração mais visual, mais conceitual nessa aula, e na próxima aula vamos fazer algumas demonstrações analíticas, matemáticas e possivelmente até fazer um exercício que exige, a gente tem essa necessidade de prestar mais atenção nessas linhas. E hoje vamos começar agora com o nosso conceito de meio contínuo. É importante dizer aqui que a nossa definição de meio contínuo será bem superficial. A nossa ideia de meio contínuo, ela é mais complexa, ela tem um maior desenvolvimento, ela tem que ser analisada de um jeito mais complexo. E o objetivo da nossa videoaula é mais um ensinamento para um primeiro passo, para os seus estudos. E aqui o nosso objetivo é demonstrar, que a gente tem um fluido que está no espaço, que está nas nossas três coordenadas, dentro das nossas três coordenadas. E quando você observa ele, você não consegue dizer que ele não é contínuo. Você olha, por exemplo, para a água, para o ar, você não consegue ver vazios. E aí, porém, se a gente começar a ampliar, começar a olhar mais de perto o nosso fluido, e aqui a gente está pegando um pedacinho desse fluido e ampliando, aqui a gente consegue observar que o nosso pedaço de fluido, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido em moléculas de ar, considerando que seja ar, que aqui no nosso caso está bem exagerado, Só foi feito desse modo para uma maior compreensão. E a nossa outra parte é uma grande região de vazios. Então, essa ideia de meio contínuo começa a cair, Como a gente consegue ver vazios, a gente não pode dizer que aquilo é um meio contínuo. E aí, esse é o principal foco da nossa videoaula aqui para meio contínuo. Que o nosso objetivo é conseguir encontrar o menor volume, chamado de V cortado, na mecânica dos fluidos, para que as nossas propriedades variem suavemente de ponta a ponta. A necessidade de ter um menor volume, de encontrar esse volume, que a partir dele a gente vai poder dizer que a gente poder modelar, considerar que aquilo ali é um meio contínuo, é essencial para a mecânica dos fluidos. Um exemplo para vocês poderem enxergar seria a ideia de que em um volume de 0,001 milímetros cúbicos, a gente tem cerca de 2,5 vezes 10 elevado a 13 moléculas de ar. E para a mecânica dos fluidos, isso é mais do que já aceitável para você conseguir considerar que aquilo é um meio contínuo. Então, se esse volume já é considerável, a gente já pode considerar esse o nosso mínimo volume. E aí essa é a ideia, de meio contínuo, você encontrar esse volume para que as suas propriedades elas variem suavemente ponto a ponto. Aqui o nosso conceito de campo de velocidade. Inicialmente eu vou mostrar o que é um campo vetorial, que no caso o nosso campo de velocidade é um campo vetorial. A nossa ideia de campo vetorial, ele nos mostra o módulo e a direção dos nossos vetores, que aqui no caso o módulo seria o tamanho das nossas setas, e a direção é para onde essa seta está apontando. E aí a gente começa a considerar
que o nosso campo de velocidade seja isso aqui. A gente pode observar esse campo vetorial como sendo o nosso campo de velocidade. E a partir disso, a gente pode demonstrar ele que o nosso campo de velocidade ele depende de x, y, z, que seria o nosso espaço, e também do tempo. E assim a gente pode também destrinchar o nosso campo de velocidade nas nossas 3 coordenadas, que aí seriam, né, para o eixo x o nosso u, para o eixo y o nosso v, e para o nosso eixo z seria o w. É importante dizer, né, que nosso u, v e w eles dependem do nosso espaço, eles estão em função do espaço e também do tempo, né? Então eles dependem de x, y, z e t. E agora a gente já terminou, né, o campo de velocidade, mas uma coisa que é essencial implementar aqui é o conceito de regime permanente. A ideia, né, de regime permanente, que seria o simples ato que a taxa de variação de qualquer propriedade não vai variar com o tempo. E aí, matematicamente, seria, né, que a derivada da propriedade em relação ao tempo será igual a zero. Isso significa que a taxa de variação de qualquer propriedade no tempo não vai variar. Exatamente isso que quer dizer. E aqui a gente tem um exemplo da nossa massa específica. A gente fizer essa derivada, a taxa de variação da nossa massa específica em relação ao tempo, e ela for igual a zero, isso significa que a nossa massa específica ela não irá mudar de acordo com o tempo, ao decorrer do tempo. Porém, é importante enfatizar que como a nossa massa específica ela depende do espaço e do tempo, ponto a ponto, se a gente voltar aqui, né, no nosso cubo de fluido, se a gente tiver a nossa massa específica aqui, neste ponto, ela sempre vai valer tal valor. Exatamente por causa dessa ideia de regime permanente, que a taxa de variação dela em relação ao tempo é igual a zero. Então quer dizer que ela é uma constante. E para este ponto, a nossa massa específica sempre vai valer tal valor. Mas ela pode valer outro valor em outro lugar, em outro x, y, z dele. É importante vocês observarem isso. E de mesma forma, a gente tem para o nosso campo de velocidade, que também é uma propriedade de mecânica dos fluidos. Se a gente fizer a nossa taxa de variação da velocidade em relação ao tempo e ela for igual a zero, a gente considerar ela igual a zero, isso significa que o nosso campo de velocidade, que antes dependia do espaço e do tempo, começa a depender somente da nossa velocidade. E aí a gente pode voltar aqui, né, no nosso campo vetorial, que também é o nosso campo de velocidade, que seria assim: se a gente começar a observar essa setinha aqui, ela tem um valor, um módulo e uma direção, que neste ponto ela vai valer tanto neste ponto, mas ela pode ter, por exemplo, uma ideia mais numérica, né? A nossa velocidade pode valer 1 aqui, em tal unidade, mas aqui a nossa velocidade pode aumentar ou diminuir. E é essa a ideia de regime permanente, que as nossas propriedades elas serão constantes naquele ponto. Elas variam ponto a ponto, mas ao decorrer do tempo aquele ponto do nosso espaço não vai mudar, a nossa propriedade não vai mudar. Agora a gente vai entrar no nosso conceito de escoamento. Os nossos escoamentos, eles podem ser uni, bi ou tridimensional. O que define se o escoamento é uni, bi ou tridimensional? Eles são determinados de acordo com o número de coordenadas espaciais que são necessárias para você especificar o nosso campo de velocidade. Assim, para a gente poder ter uma visualização melhor sobre os nossos escoamentos, a nossa ideia de escoamento, se eles serão uni, bi ou tridimensionais, eu trouxe aqui um desenho, né, de um cano
E para a gente poder trabalhar com ele, a gente vai usar nossas referências de coordenadas cilíndricas. Então a gente tem, né, na axial o X, o raio e o nosso ângulo. E a gente tem aqui, né, no nosso escoamento, a gente tem um perfil de velocidade aqui. Ele, no caso aqui, é parabólico. E a gente pode observar que ele depende somente do raio, que ao decorrer que você vai variando o raio, a nossa velocidade vai aumentando ou diminuindo. Só que a partir de um momento, o nosso tubo aqui, né, onde tem o nosso escoamento, ele começa a aumentar o seu raio. E aí o nosso escoamento, a partir que ele vai indo para o lado positivo do X, começa a ocorrer uma diminuição na nossa velocidade. A gente pode observar isso pelo nosso tamanho das setas, elas vão diminuindo. Aí neste ponto, o nosso escoamento, a nossa velocidade, ela começa a depender não só do raio, igual antes era, mas agora também ela começa a depender do X, que ao decorrer que você vai indo para o X, a nossa velocidade vai diminuindo, mas ela também já dependia do tamanho do seu raio, que seria a nossa seta, né? Ela é menor, vai aumentando e depois vai diminuindo de novo. Aí aqui a gente pode observar que aqui o nosso escoamento é unidirecional e aqui ele começa a ser bidimensional. Aí uma coisa que a gente pode observar assim no nosso cotidiano, aqui no nosso curso, que grande maioria dos nossos escoamentos, eles são ou bi ou tridimensionais. E para resoluções assim, principalmente analíticas de mecânica dos fluidos, a gente tem né, essa necessidade de gerar modelos que possam simplificar, que não percam, né, a sua essência de resolução e que possam nos dar respostas concretas, né, que a gente pode considerar aquilo como razoável para a nossa resolução. E aí entra a ideia de modelar o nosso escoamento em escoamentos uniformes em cada seções transversais, que seriam o quê? Para cada seção que a gente tem no nosso escoamento, a gente pode considerar que a nossa velocidade é constante ali dentro. A gente pode observar aqui pelas setas. Em cada seção que a gente traça aqui transversal no nosso tubo aqui, a nossa velocidade continua constante. E ela só começa a depender do nosso X, né? Que a gente começa a ir para o lado positivo de X, que as nossas setas em cada seção transversal vão diminuindo. E isso significa que a nossa velocidade deixa de depender do raio e só vai começar a depender de X. E aqui, como é possível observar aqui, essa modelação aqui, ela veio do nosso desenho, que era um perfil parabólico, que ele variava com raio e também com X. E quando a gente implementou o conceito de escoamento uniforme em cada seção, a gente deixa de depender da variável R e só depende da variável X. E aí o nosso escoamento volta a ser um escoamento unidirecional, que facilita, né, na nossa resolução. Uma coisa importante de dizer é que as nossas outras propriedades, além da velocidade, elas também, em cada seção, elas são constantes, elas são uniformes. Então aqui foi o que eu disse antes, né? A nossa massa específica, a nossa temperatura, etc., elas são uniformes aqui, elas não vão variar com o tempo aqui, elas sempre vão valer tal valor. A nossa velocidade sempre vai valer esse valor neste ponto. Essa é a ideia de escoamento e a ideia do conceito de escoamento uniforme em cada seção transversal. Agora a gente entra, né, nas nossas linhas. As nossas linhas são bastante importantes, né, para esse início de curso, e elas irão até voltar no nosso curso de Mecânica dos Fluidos 2. Só para conceituar aqui, né, nas empresas de engenharia, nos nossos cursos de engenharia, é bastante utilizado o estudo, né, para escoamentos
a utilização de túneis de ar ou de vento, assim, qualquer coisa que você possa trabalhar para observar o escoamento. A gente imagina que você tem um carro e você quer estudar o escoamento para você poder encontrar a força de arrasto, né, do ar em relação ao carro. Então a gente trabalha com tubos de vento que vão começar a passar por este carro. E a partir disso a gente começa a observar os escoamentos. E aí quais são as ideias das linhas? As linhas, ela vem para ajudar nas resoluções desses escoamentos, para modelar esses escoamentos. E aí a gente tem essas linhas, né? A linha de emissão, a linha de trajetória, a de tempo e a linha de corrente. E aqui eu vou inicialmente dizer cada conceito de cada linha e depois eu vou explicar cada uma delas. Então, inicialmente temos a linha de tempo, né? Que é a linha formada por partículas adjacentes no escoamento. A nossa linha de trajetória é a linha formada por todas as coordenadas por onde uma partícula individual passa. A linha de emissão é uma linha formada por todas as partículas que passaram em uma determinada coordenada. E, finalmente, a linha de corrente, que são linhas formadas em um campo de escoamento num dado instante por tangentes que são tangentes ao vetor velocidade com características comuns. Aqui a gente tem um escoamento, né? Com a parte azul aqui é a nossa tubulação. Então imagine que a gente tenha um fluido aqui concentrado nessas posições aqui, e isso é num determinado tempo. Então a gente está vendo como se fosse uma foto. A gente tem essa linha aqui, é como se embaixo dela houvesse partículas. Então esse aglomerado aqui está concentrado aqui num determinado tempo, mas ao decorrer do tempo, ao longo que vai se passando o tempo, a gente pode observar que o nosso escoamento, o nosso fluido, ele se desloca. E a nossa seta aqui, é possível observar que ela aumentou. Isso quer dizer que o nosso escoamento, ele está indo para essa direção, né? Que ao decorrer do tempo, o nosso fluido estava aqui e ele começou a se locomover para cá. E a linha de tempo é exatamente isso. Essa linha que vocês podem ver aqui é exatamente a nossa linha de tempo. E o objetivo dela é nos mostrar para onde que o nosso escoamento está indo. Aí a gente tem aqui essa setinha que mostra, explicita para a gente para onde o nosso escoamento está. Agora a gente tem a nossa linha de trajetória, né? Que é a linha formada por todas as coordenadas por onde uma partícula individual passa. Aí aqui a gente tem a nossa imagem, aqui é outra imagem, outra linha. Então vamos focar só nessa região aqui. Aqui novamente a gente tem o nosso escoamento dentro do nosso tubo. Mas agora a gente não vai fazer igual na linha de tempo, que a gente estava observando várias partículas. No momento agora a gente vai observar somente uma partícula. Então a gente tem aqui no início, bem no início do nosso tubo, e aqui a gente tem um ponto coordenado XY, que neste ponto a gente vai injetar uma pigmentação para a gente poder marcar a nossa partícula, né, que a gente quer estudar. Então, ao decorrer do tempo, a nossa partícula vai chegar nessa coordenada e ela vai ser pigmentada. Agora, a gente vai começar a tirar várias fotos de determinados tempos. Assim, a gente está aqui no tempo zero, a nossa partícula é pigmentada e tiramos essa foto. Depois, no tempo 1, a gente tira novamente uma foto e agora a nossa partícula está pigmentada. Então a gente vai fazer uma série de fotos, todas independentes, onde irá mostrar a nossa partícula pigmentada. E aqui, essa imagem, é como se a gente estivesse sobrepondo todas as imagens. Então a gente pode ver que a nossa partícula estava aqui no instante e ela foi se propagando. E a junção de todos esses pontos, a gente vai e forma a nossa linha de trajetória. Então essa linha vermelha aqui é exatamente a nossa linha de trajetória.
Agora a gente tem a nossa linha de emissão, que é bem parecida. Assim, se você vê de primeiro, você acha que a linha de emissão e a linha de trajetória são iguais. Mas a linha de trajetória, ela na verdade agora, ela foca... Vou até aqui trazer para vocês. Agora a gente não foca na partícula, mas sim no ponto onde a gente vai pigmentar. Então vocês podem ver que aqui a gente tem várias partículas que vão passar pelo mesmo ponto e elas todas serão pigmentadas. Então qual que é a ideia da linha de emissão? Quando você pigmentar todas essas partículas depois de um certo tempo e tirar uma foto, você vai formar como se fosse aqui várias partículas aparecendo e todas elas passaram pelo mesmo ponto. Quando você junta essas partículas, esses pontos, você forma a linha de emissão. Para ter um observamento melhor, como eu tinha dito antes sobre na engenharia a utilização de túneis de vento para escoamentos, para você observar escoamentos, a gente tem aqui, né, o nosso carro. E essa imagem aqui, eu fiz esse círculo aqui só para mostrar a origem do nosso tubo, né, na verdade a saída do nosso ar dentro do nosso tubo de vento. E aqui eu demonstrei os vetores de velocidade. Então aqui a gente tem os nossos vetores de velocidade com intensidade U, e cada um vai emitir partículas. E aqui elas já estão pigmentadas. É como se na saída do tubo fosse a nossa origem, a nossa coordenada XY. E aqui aqui elas tinham várias, eu não sei se dá para observar, mas eu tinha feito vários pontinhos. E cada ponto aqui são partículas que passaram pelo mesmo ponto. Então, neste ponto, haviam várias partículas que eu juntei e formei uma linha de emissão. Então, isso é uma linha de emissão, essa é uma linha de emissão, a de cima e a de cima e a de cima são linhas de emissões. Eu até escrevi aqui. Cada uma dessas linhas, então, são as linhas de emissões. E, por fim, agora a gente tem, né, a nossa linha de corrente, que é a linha formada em um campo de escoamento num dado instante por retas tangentes aos vetores de velocidade com características comuns. Então a gente tem aqui nessa nossa imagem essas setas aqui, elas são exatamente nossos vetores de velocidade. E como aqui diz, né, que ela é formada, a nossa linha de corrente é formada por tangentes, a gente tem aqui que essa linha aqui, ela é tangente, exatamente a linha tangente aos vetores de velocidade. Então, essa linha vermelha é exatamente a nossa linha de corrente. E hoje é só isso. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu!